Armando Mercadante, entrevista. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho do universo dos coaches. Como é realizado na prática esse trabalho? Para falar a respeito, vamos conversar com a profissional Georgia Malveira. Qual o papel e os desafios de um coach? O papel do coach é ajudar os empresários, é ajudar os líderes, os gerentes a se desenvolverem, a atuarem no maior nível que eles podem e se desafiar. Eu acho que hoje a gente como coach, o principal papel da gente é desafiar os nossos coaches a ter resultados ainda maiores e melhores. É olhar para dentro das empresas e acreditar no potencial deles e que eles têm mais a entregar. Então poderíamos entender que é procurar fazer com que o cliente consiga atingir o objetivo. Sem dúvida. Às vezes o atingir para nós a gente questiona. Será que é só atingir? Ou será que é dar um pouco mais? Será que esse objetivo está condizente com o que você quer entregar, com o que você pode entregar? Então a gente desafia também o nosso cliente um pouco mais a validar esse objetivo. Será que a gente pode ir um pouquinho além? Agora, é um universo muito grande. Por exemplo, dentro das ferramentas acadêmicas. Porque tem a psicologia, né, que você tem que lidar com o lado até comportamental. Então tem que entender um pouquinho. Também tem a questão da neurolinguística. Como é que é isso na prática? Por exemplo, pega uma pessoa que não consegue atingir esse objetivo, tem vários problemas, muitas vezes pessoal, de ordem pessoal e profissional. Tem que fazer uma reconstrução neurolinguística para conseguir atingir o objetivo? Vamos lá, você colocou com muitas coisas dentro de uma pergunta só, mas vamos separar um pouquinho. O coach, ele pega sim várias áreas, né? Mas o bom profissional de coach, ele tem que atuar com o seu cliente sem nem o cliente perceber qual é a área que a gente está indo lá e fazendo às vezes uma gestão maior ou uma interferência maior. Então o bom profissional, o cliente nem percebe isso. Mas sim, o coach tem um fundamento muito grande da neurolinguística, da neurociência, mas isso muito mais para nos aprofundar, nos empoderar e nos permitir ferramentas para desenvolver o nosso cliente do que mesmo sentar com ele e dizer, olha, nós estamos passando por um processo aqui que é de neurolinguística. Não há necessidade disso. Mas um outro ponto que você colocou nessa pergunta que eu acho muito salutar da gente diferenciar. Nós, coaches, precisamos ser prudentes. Eu não usaria nem só a palavra ética, eu acho que é prudente. A gente tem que lembrar que nós estamos lidando com vidas, nós estamos lidando com o ser humano não é uma máquina. Então hoje um cliente aqui tem uma resposta, amanhã ele tem outra. Então coach não é só aplicação de ferramentas. O coach, ele precisa atuar naquilo que é da área dele, então ele não deve entrar numa área da psicologia, ele não deve entrar numa área da terapia, e por isso que eu digo que é prudência, porque nós coaches não temos conhecimento nem habilidade suficiente para lidar no campo da psicologia, então a gente não pode entrar, e por isso que a gente tem que ter consciência disso, e aquilo que não está no nosso controle, a gente passa para o profissional habilitado. Mas, por exemplo, no dia a dia, a maioria das pessoas levam as coisas muito para o lado pessoal. Como que é o desafio de você pegar muitas vezes um profissional que é formado, que às vezes tem até um know-how, mas está indo por um caminho errado, né? Às vezes ele aceita fácil as coisas, vocês precisam motivá-lo. Como é que é feito isso? Fantástico, Armando. Eu te digo que a maioria dos profissionais que eu tive a oportunidade de trabalhar é extremamente desafiador, porque a gente percebe que eles estão perdendo a alta performance não por falta de competência, não por falta de conhecimento, mas justamente porque misturam o lado pessoal com o profissional. E aí misturam tanto que aquilo apaga ou começa a desmotivar o profissional de entregar mais, de ir mais além, de ser aquela pessoa que não está preocupada. Então, assim, tem vários trabalhos que a gente faz onde a gente primeiro tem que trazer a pessoa e posicioná-lo. Aqui é tua gestão, aqui é tua área de atuação, aqui é pessoal. E pensando nisso, um outro ponto que eu não posso deixar de levantar é assim, ó.
Eu não atuo como coach dentro da questão profissional, pessoal, no início do processo de coaching. Porque imagina, a gente pega um executivo, naturalmente como é que esse executivo está? Estressado, sem qualidade de vida, às vezes não tem hora para chegar em casa, às vezes não vê nem os filhos. Então, se eu for começar uma atuação que é para ser executiva, como profissional, entrando pela área pessoal, você há de convir comigo que a nossa mente naturalmente vai buscar um caminho alternativo. Ela vai dizer assim, não, eu não consigo mais atuar aqui, deixa eu ir aqui por um caminho adverso. E pelo caminho adverso a gente erra. Porque o que a gente precisa é colocar esse profissional realmente no trilho. Depois que a gente organiza a vida profissional dele, aí sim eu tenho liberdade ou oportunidade de trazer alguma coisa do pessoal, porque é como se fosse um engarrafamento. Eu já mostrei uma luz para ele no fim do túnel. Eu já comecei a fazê-lo sentir o gostinho da performance novamente, porque às vezes esse profissional não está tendo performance. Então tudo isso a gente vai fazendo. Depois a gente consegue entrar aí no lado pessoal e ter alguma atuação. Agora você colocou a questão de colocar no trilho. Você colocar muitas vezes uma pessoa que é um líder e se considera muitas vezes acima de muitas coisas no trilho, é difícil. Porque ele tem que estar, em primeiro lugar, ele tem que estar aberto a querer ouvir e aceitar a mudança. Então, para vocês, realmente é um trabalho difícil. Eu digo que é desafiador, né? E o colocar no trilho não é o colocar no trilho na minha percepção. É uma analogia que eu particularmente uso bastante, mas não é o meu trilho, e sim o trilho dele. Ele que vai me dizer qual é a estrada que ele quer caminhar e como ele quer caminhar. Mas é desafiador até ele perceber. Só que eu te digo o seguinte, existem profissionais que numa primeira sessão de coaching, a gente já consegue mostrar para ele, é esse o trilho que você quer? É por essa estrada que você quer caminhar na alta performance? Ele diz sim, então vamos trabalhar por aqui? Existem profissionais sim que vão levar um pouco mais de tempo, mas você colocou um outro ponto que eu não posso deixar passar, escutar. Agora, no dia a dia, contratou um coach, de primeiro momento, é feito um diálogo, para primeiro conhecer a realidade dessa pessoa que está sendo, desse possível cliente. E outra coisa, existem metas, o planejamento, isso é demonstrado já no primeiro momento, no primeiro dia, nessa primeira conversa ou não? Sim, a primeira conversa é justamente, primeiro, para ver se existe empatia entre o meu trabalho e o teu trabalho, né? Então eu preciso estar com o gestor, o meu coach, para ele entender como é que é a maneira de trabalhar e se ali já vai gerar uma empatia, se para ali a gente consegue caminhar juntos, porque é um trabalho de parceria. Eu posso ser expert no assunto, mas se não existir um compromisso e uma parceria, nada adianta o meu conhecimento, porque você não vai se mover. Por mais que eu me esforce, eu dependo do meu coach para que ele se desenvolva e tenha resultados. Então é demonstrado. Um outro ponto muito importante, precisa sim ter metas, senão para onde nós vamos caminhar? Se a gente não enxerga para onde a gente está caminhando, para qualquer lugar que eu levar o meu cliente, ele vai achar que está indo e aí ao final, como é que eu vou validar esse processo? Então a gente precisa ter resultados. E o resultado do coach não é resultado assim, eu estou mais feliz, eu melhorei. Não, eu melhorei quanto? Em quê? Em quais competências? Então isso tudo precisa ser validado. Isso feito um planejamento. Né? Existe um planejamento inicial, existe um objetivo traçado para onde nós vamos chegar e principalmente existe um ponto intermediário de controle onde a gente valida se o caminho percorrido está correto. Nós vemos atualmente nas redes sociais uma mistura muito grande, né, de profissionais tentando vencer. Você vê que a pessoa está vendendo um produto ali, mas mistura as coisas, né, o pessoal com o profissional. Você teria alguma dica para dar para essas pessoas? A dica que eu dou é o seguinte, dentro do marketing das redes sociais, do marketing das mídias, é muito importante que a gente fique atento ao seguinte, qual é a conexão que a gente quer gerar com o nosso cliente? O que eu quero que um executivo, por exemplo, meu trabalho é com gestores, com líderes. O que eu quero que eles me olhem nas redes sociais e percebam de mim? Será que eu, de repente, ao ar livre, eu com a minha família? Isso gera conexão? Gera, não posso dizer que não.
Só que nem sempre é essa mensagem que o meu cliente quer ver de mim. Então eu acho que prudência, bom senso é uma palavra importante pra gente, porque só curtida não nos faz profissionais melhores. A gente precisa de conexão, a gente precisa que o nosso cliente entre lá, interaja, ele perceba que a minha comunicação faz sentido. E outra, além da minha exposição pessoal, que particularmente eu acho desnecessárias, existem tantos assuntos ao nosso redor que a gente pode trazer para o mundo do coaching e aí gerar mais conexão com o cliente do que a minha vida pessoal. Então podemos entender que o papel do coach é motivar e assessorar? Armando, o motivar é uma palavra que ela é muito vista de uma maneira que eu gosto de desconstruir. Motivar, para mim, é motivos para entrar em ação. Se você olhar nessa perspectiva de que motivar é motivos para entrar em ação, eu concordo 100% com você. Coach é isso. Eu vou encontrar motivos nas pessoas para elas se moverem ainda mais. Agora, se você colocar a motivação, como a gente vê muito aí, que é esse negócio da euforia, essa questão de ter uma palestra, a pessoa sair de lá entusiasmada, quebrando tudo, aí não é questão de ser coach. Aí é uma separação, porque isso não é motivação. Isso é engajamento, às vezes, isso é euforia, e isso a gente não gosta de chamar de motivação. Eu, pelo menos como coach, eu costumo muito dizer, olha, se meu papel não é fazer show. Se você quer ter resultados, tamo junto, mas show não é comigo. Até porque o trabalho tem que ser em conjunto. Exatamente. Igual nós estamos falando, o cliente ele tem que querer. Isso, e a transformação é uma porta que abre de dentro. Então, assim, eu não consigo ir lá e abrir tua portinha. Ela tem que ver, eu gero estímulos dentro de você para você abrir essa portinha, para que daí você tenha ainda mais vontade de se esforçar, de pensar. O nosso papel é muito grande, quando você fala em assessorar é fantástico, porque é abrir a visão do nosso cliente. É abrir a visão dele. Às vezes o que acontece com a gente é que a gente está com uma visão limitada, fechada, ali, acostumada a olhar sempre mais do mesmo. E o nosso papel vai ser dizer, tem que ser assim. Agora, teria uma estimativa de tempo para conseguir atingir o sucesso através do trabalho do coach? Atingir o sucesso, você deu um passo bem largo, né? Mas vamos lá, tempo. A gente sabe que o nosso cérebro ele leva em torno de 21 dias para gerar uma transformação, para gerar uma mudança de hábito. Baseado nisso, o coach trabalha com um processo mínimo de 3 meses. Só que eu costumo não trabalhar por sessão, eu costumo trabalhar por projeto. E aí eu valido o teu projeto. Então a gente analisa teu projeto, a gente vê o que vai acontecer no projeto. E aí eu digo assim, ó, nesse projeto ideal, por exemplo, liderança. Liderança, para desenvolver várias competências da liderança em 3 meses, eu te digo que é extremamente desafiador. A pessoa precisa estar muito engajada, muito envolvida e no nível já bom para ainda mais. Mas dependendo do processo, se é algo às vezes com uma gestão do tempo, aí é fantástico. Aí a gente trabalha aí com 3 meses, é super tranquilo, mas é natural a gente fazer processos mínimos de 3 meses, ideal de 6 e projetos maiores para 1 ano. Até porque vai depender de cada indivíduo, né? Agora, você teria um exemplo na prática? Por exemplo, um profissional que lida com as redes sociais para vender o seu produto. Um dentista, um médico. Como que seria esse tempo? O teu trabalho, por exemplo, se ele quisesse te contratar, como que você poderia arrumar isso? Fazer o marketing pessoal? Se o objetivo for focado só no marketing pessoal, 3 meses vai ser suficiente. Desde que ele entre em ação na primeira sessão. Definida a primeira sessão, porque assim, redes sociais, a gente precisa se expor. A gente precisa ir lá e fazer, para daí validar. Então a pessoa precisa estar disposta a que desde a primeira, definiu quais são as sessões, definiu como é que a gente vai trabalhar nas redes sociais, ela já começa a entrar em ação. 3 meses, ele já vai estar tendo resultado, ele já vai ter um escopo de como ele vai trabalhar, e aí ele consegue atuar sozinho. E no teu caso, no caso dos coaches, você vai ensinar desde uma postagem na internet, até a forma de se vestir e falar?
Forma de se vestir, forma de falar, sim. Agora, dentro do marketing das redes sociais, o marketing digital, existe várias outras especialidades. Por exemplo, existe a especialidade em copy. Eu não sou especialista em copy. Então, existe pessoas que são. Existem especialistas em gatilhos mentais. Então, assim, dentro do marketing digital hoje está tendo assim, um universo de especialidades. O que vai acrescentar nisso? Às vezes, se a dificuldade da pessoa ficou em apenas um detalhe, ela vai para o especialista e ela vira. Ela nem precisa mais de um processo de coaching, renovar um processo, fazer um novo processo. É identificada a dificuldade e dali vai para o especialista, muitas vezes. Agora, só para as pessoas entenderem a diferença, o copy seria o quê? São os especialistas em ter um discurso onde a pessoa, ao ler aquela mensagem ali, ela já consiga captar a atenção da pessoa, do cliente. Então, bem específico. Muito específico. Porque a gente sabe que o nosso cérebro ele atua por gatilhos mentais. Então, são frases, são colocações que ao ler de acordo com o segmento da pessoa, aquilo ali já gera aderência, aquilo dali já gera na pessoa a conexão, que às vezes a gente pensa que isso é um texto bonito, não é. São palavras e estratégias em textos curtos que faz com que a pessoa já ali fique conectada. É tudo bem estabelecido e programado, né? Muito programado. Por isso que são especialistas. E quem é que pode contratar um coach? Muito bom. A gente falou tanto aqui de gerentes, né, de executivos. Líderes, né? De líderes, né? E é natural que as pessoas digam, não é para mim. Mas desde uma dona de casa, né, para trabalhar a sua gestão do tempo, porque assim, as donas de casa hoje, se a gente olhar e você perguntar para elas dizem que não tem tempo para nada. Então assim, uma gestão do tempo, uma dona de casa, um coach pode fazer? Sem dúvida. Uma organização da vida dela, até para ela ter espaço na agenda dela, para ela ter uma vida ainda melhor, é possível ter. Até um CEO de uma empresa. Então, assim, o coach consegue permear por diversas... Por isso que a gente não diz assim, o coach precisa ser especialista em tal área. Eu gosto da área dos executivos, porque eu digo que tem mais adrenalina. Me desafia mais. Como eu sou movida a desafio, tudo aquilo que é mais difícil me gera um impulso maior. Mas qualquer pessoa, qualquer profissional, não precisa nem... Os estudantes, por exemplo, em Brasília, já que estamos aqui, um universo assim fantástico são dos concurseiros. E a gente vai observar aí um inúmero número de coaches atuando aí com os concurseiros. Saber então, gerenciar o tempo. Gerenciar do tempo, escolher estudo, até mesmo estratégia para estudo, gente. Estudar não é só pegar o material e ler. Estudar tem estratégia, qual o foco, qual a área que para este concurso, qual que é a área que eu vou focar, qual é, a gente vai se especializando nisso. Então assim, para um tipo de concurso, o conteúdo é vasto, mas o nosso alvo vai ter que ser específico. Porque o nosso cliente às vezes não vai conseguir passar por tudo aquilo. Agora, e a gente já sabe o caminho. Você falou de estudante, no caso, por exemplo, de uma pessoa que vai prestar o Enem, o vestibular, muitas vezes fica em dúvida no que vai querer seguir, carreira. O coach ajuda aí também? Existe o coach especialista em carreira, né? Só faça uma distinção na psicologia, onde faz o teste vocacional. Então, isso são coisas diferentes, mas existe sim o coach especialista em carreira. É muito mais para a gente desenvolver o nosso coach dentro da carreira, onde ele já está começando, do que uma decisão de carreira inicial. Mas, você falando de estudante, eu já tive uma coach que foi muito interessante. Ela tinha a família toda da medicina e ela decidiu ser psicóloga. E a mãe dela resolveu me contratar. Eu fiz um alinhamento com a filha, começamos um trabalho juntos. E qual que era o desafio? Ela ter certeza se ela queria psicologia mesmo ou se ela queria medicina. No primeiro mês do processo de coaching, com algumas percepções que eu fui tendo, ela é uma pessoa que queria sempre estar no primeiro lugar. Ela queria sempre, no esporte ela estava em primeiro lugar, na vida dela, tudo ela tinha uma percepção do primeiro lugar. E eu perguntei para ela, na sua percepção, quando você escolhe a medicina, você está em que lugar dentro da área da saúde? E aquilo começou a gerar aderência nela. Ao final, assim, a gente não precisou nem finalizar.
No primeiro mês ela já decidiu que ela estava mesmo se auto-sabotando, ela queria mesmo era medicina, por medo, por achar que existia uma pressão da família, ela estava escolhendo a psicologia, e nós fizemos o alinhamento e o restante do processo foi todo como ser assertivo e grata, porque o processo de coaching, o foco não é passar, porque você concorda comigo que isso não é só estudar que passa? Então, assim, passado o processo, menos de um ano depois ela passou para medicina e está muito bem na carreira dela agora. E ser feliz, né? E ser feliz. E assim, É a percepção dela de que ela estaria fazendo uma decisão errada fez todo sentido na cabeça dela. Inclusive do se motivar para estudar, do ter ainda mais força para estudar, porque agora a decisão fez sentido. A outra decisão não estava fazendo sentido, era uma decisão que ela estava tomando sem ela ter muita certeza do porquê. Então, assim, o processo de coaching é muito bom também, às vezes, de fazer a gente tomar decisões assertivas. Muitas vezes a gente não toma uma decisão só mental. Ah, será que eu quero isso? Ah, eu acho que eu quero. Ah, na hora que a gente faz o processo, a pessoa tem clareza. E quando a gente tem clareza, a gente se move ainda mais. E se você gostou desse assunto, ou quiser contratar o serviço, ter orientação da profissional Georgia Malveira, as informações estarão na descrição do vídeo. Lembrando que, inscreva-se no canal, deixe seu like. Não esqueça de ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade. Tamo junto aí fazendo diferença nesse mercado. Obrigado. Sucesso em sua caminhada. Para você também. Obrigado. Armando Mercadante, entrevista.